Senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao 8º encontro do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais. Este é um evento especial que já faz parte do calendário da entidade, desde a sua fundação, e é para todos nós motivo de satisfação realizá-lo, mesmo no atual contexto. Agradecemos a presença de todos e o apoio da FENAPREV, Sincor MG, Sindesb, Escola de Negócios e Seguros, ENS, entre as entidades que nos prestigiam no dia de hoje. Saudamos também os representantes das 44 beneméritas mantenedoras do clube. Elas contribuem financeiramente com a instituição, fazendo com que o nosso trabalho possa ser visto e reconhecido em todo o mercado. No encontro de hoje, vamos abordar o tema Seguros de Vida e Previdência, Impactos da Pandemia e Perspectivas, que contará com uma palestra magna do senhor Jorge Nasser, que em breve apresentaremos, além dos debatedores. Para iniciar, vamos saudar as nossas beneméritas, pois o CSPMG reconhece a fundamental importância dos nossos parceiros que caminham lado a lado conosco nessa jornada e são o pilar financeiro da entidade. A Fiance Life, a SEG Assessoria de Seguros, Bens NDS, Bradesco Seguros, C6 SEG, Capemisa Seguradora, Classic Seguros, Compacta Plataforma, Confiança Saúde, FF Seguros, Grupo BBT, HDI Seguros, Icatu, JKM Seguros Prime, IMAG Seguros, MAPRI, MBM Seguros de Pessoas, MM Assessoria em Seguros, MetLife, Nuclef Saúde, Pepper Proteção Escolar Permanente, Fênix Minas Assessoria e Consultoria de Seguros, Porto Seguro, Prêmio Saúde, Promed Assistência Médica, Grupo Apvida, Prudential, Rota Seguros, Saúde Sistema, Grupo Apvida, Seguro do Trabalhador, Seguro Fase, Seguro Unimed, Simetria Brasil, Sompo Seguros, Sudamérica Vida, Sul América, Seguros Sura, DGL Consultoria, Tóquio Marine Seguradora, União Seguradora, Valor Administradora de Benefícios, Always Gestão Empresarial, Zurich, Sincor MG, Sindesb MG, Sindiceg MG, Minas, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. E a Escola de Negócios e Seguros, ENS. Agradecemos a confiança de todas as nossas beneméritas e contamos com a adesão, com novas adesões. Agradecemos a presença dos representantes das beneméritas, diretores do CSPMG, conselheiros, associados, corretores de seguros, securitários e convidados. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, informamos que este evento está sendo gravado. Então, as perguntas da plateia devem ser feitas por escrito via chat e serão respondidas ao final da palestra. Para sua saudação, passamos a palavra agora ao presidente do CSPMG, o senhor João Paulo Moreira de Mello. Bom, pessoal, meu cordial bom dia a todos. É uma grande satisfação para a gente realizar esse 8º encontro. Para começar, o CSP, devido às circunstâncias, o CSP gostaria de registrar o profundo pesar pelas mais de 590 mil vidas perdidas nessa pandemia, registrar nossa solidariedade às famílias enlutadas e dizer que o nosso profundo sentimento com as perdas nos motiva a promover eventos desse tipo, apesar da circunstância, apesar do distanciamento, da impossibilidade dos eventos presenciais.
Isso é um combustível que nos motiva a estar sempre promovendo a cultura do seguro, que, como veremos na palestra de hoje, no evento de hoje, a gente está considerando o principal evento que a gente realiza nos últimos 2 anos, justamente pelo momento que a gente está vivendo. Então, fica aí o registro do nosso profundo pesar pelas vidas perdidas. O CSPMG está completando esse ano 11 anos, e foi fundado em 2010, portanto, e já em 2011 nós realizamos o nosso primeiro encontro. O nome foi escolhido dessa forma, o primeiro presidente, Hélio Loreno, também fundador, né? Eu já fazia parte da diretoria, o Maurício também, e escolhemos esse nome para ser o primeiro evento do CSPMG, e se tornou uma tradição, né? Estamos promovendo agora, nós temos conseguido manter nos últimos 5, 6 anos uma frequência anual, e a importância que a gente dá a esse evento é a seguinte: é sempre com a participação da FENAPREV, do presidente da FENAPREV. A FENAPREV é a Federação Nacional das Seguradoras de Previdência e Vida, que é a nossa, se o CSP tiver uma entidade na hierarquia, é justamente a entidade máxima do nosso segmento, né? E o Jorge Nasser, gentilmente, eu sempre agradeço a ele pela generosidade dele. O Jorge Nasser hoje está completando o recorde, viu, Nasser? Fica registrado aí no seu currículo, que é a 3ª vez que ele participa, né? Nós tivemos a presença de todos os presidentes da FENAPREV que o antecederam, mas por questões do mandato e etc., o Nasser está completando a 3ª participação. Então, para a gente é uma satisfação. Eu já registrei aqui algumas presenças, hoje a gente eu não vou citar todas aí importantes, para não correr o risco de deixar alguém de fora. Eu não posso deixar de citar o Zé Oswaldo de Miranda, como eu já citei, que é o presidente do Conselho Consultivo, que é a entidade máxima da nossa entidade, o Gustavo Bentes, que é o vice-presidente do Sincor, que é a entidade parceira nossa. Enfim, o evento de hoje vai contar com uma palestra do Nasser, falando sobre os impactos da pandemia no segmento de seguro de vida e previdência. Então, nós poderemos assistir a palestra do Nasser e entender como o mercado reagiu à pandemia, como corretores de seguros e seguradoras, assessorias, todos os agentes do mercado reagiram. Na sequência, nós teremos um debate com ele, a diretoria do CSP, cada diretor do CSP vai fazer com ele aí uma pergunta, e logo na sequência nós teremos aberto para perguntas da plateia. O evento de hoje está sendo gravado, posteriormente vai ser colocado no nosso canal do YouTube para ser assistido novamente quantas vezes quiserem. Aproveitem bastante, é uma grande satisfação para a gente realizar esse evento e ter a oportunidade de debater como o mercado de seguros contribuiu, como o mercado de seguros se comportou, ou tem se comportado, já que a pandemia não acabou ainda, né? Tem se comportado e reagiu a esse momento. Então, meu bom dia a todos, tenham um ótimo evento. Nasser, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Miranda, aí, eu cumprimento todos os componentes aí do CSP, as beneméritas, muito obrigado. E fazer isso, viu, Daniela, já que você me provocou aí, falando que nós estamos sempre aguardando novas beneméritas, né? Registrar aqui com grande satisfação que ontem à noite nós tivemos a adesão de mais uma benemérita, que é o escritório do meu grande amigo Landulfo, Abdala de Landulfo Advogados, é a 45ª benemérita aderir aí ao CSP, em breve vai constar aí nas nossas peças também, no nosso material. Então, devolvo a palavra a Daniela e tenham todos um ótimo evento. Que maravilha, João, já começou com uma ótima notícia, né? Muito obrigada, viu? Convidamos para proferir a palestra, cujo tema é Seguro de Vida e Previdência, Impactos da Pandemia e Perspectivas, o senhor Jorge Kuhlmann Nasser, que é o presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, FENAPREV, e presidente da Bradesco Vida e Previdência. Graduada em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista, Unip,
Possui especialização em administração pela Universidade da Pensilvânia, The Wharton School, e pelo Programa de Gestão Avançada do Bradesco, associado à Fundação Dom Cabral. Senhor Jorge Nasser, a palavra é do senhor. Muito obrigado, Daniela. Gostaria, antes de mais nada, agradecer, João Paulo, mais uma vez pelo convite. É um grande prazer estarmos juntos aqui. E gostaria de saudar você por essa realização desse 8º encontro do CSP Minas Gerais. E a gente sabe o que representa, 8 encontros, o que representam dentro de uma história do seguro. A gente sabe que mudou muita coisa e você mantém a tradição. Eu acho que isso é o mais importante, de termos esse compromisso, de reencontrarmos com esse momento em que podemos falar abertamente para os colegas aqui, para os profissionais do seguro, sobre as nossas questões tão importantes a serem debatidas, principalmente num momento como esse. Gostaria de saudar aqui também o nosso amigo vice-presidente, o Gebin, a diretora Elaine, o Maurício Tadeu, o Edilon, aí o nosso querido Gustavo Bentes, o Ramiro, que também está aqui conosco, do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul. Enfim, todos os amigos aqui, em nome deles, eu gostaria também de saudar a todos os demais profissionais do seguro que estão participando desse evento conosco. Naturalmente, aqui nós estamos entre amigos. E eu confesso que já me sinto em casa, afinal, como o João lembrou agora há pouco, são 3 anos em que eu tenho a honra de participar de encontros como esse. Mas eu confesso que também tenho muita saudade de ir até as terras das Minas Gerais, de estarmos juntos presencialmente aí. Então, com certeza, em breve teremos essa oportunidade aí de nos rever pessoalmente. Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz em revê-los e, principalmente, em revê-los com saúde. Esse encontro, ele acontece num momento onde estamos endereçando o nosso olhar e esforços para um novo tempo. Um tempo que, para muitos, será o recomeço. E para nós, que fazemos parte desse fantástico mercado segurador, será um tempo de continuidade de uma série de avanços. Desde o início dessa pandemia, nós convivemos com um cenário extremamente desafiador para os nossos segmentos de seguros de pessoas e previdência privada. Para nós, seguradores e profissionais das mais diversas áreas da nossa cadeia produtiva, foi um chamamento, um alerta para a necessidade de adotarmos de forma tempestiva ações no sentido de garantir a devida proteção e segurança para os nossos participantes e segurados. Apenas para colocarmos um pouco mais de cor nesse cenário, eu gostaria de trazer um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas sobre o impacto econômico trazido pela Covid-19. Segundo o estudo, baseado em projeções de renda dos trabalhadores e aposentados brasileiros que faleceram de Covid, entre os trabalhadores na faixa etária de 20 a 69 anos, a perda de renda anual é da ordem de 8,4 bilhões de reais. Já para as pessoas acima de 70 anos, os aposentados, a estimativa da perda de renda é de 6 bilhões de reais. Somente nesse aspecto financeiro, a economia perde quase 15 bilhões de reais ao ano. Ou seja, além das lastimáveis perdas de vidas humanas e da dor provocada em milhares de familiares, existe ainda a perda econômica para essas famílias. Perda econômica que muitas vezes foi, de alguma forma, equacionada em boa medida pelas coberturas dos seguros de pessoas. Por isso, muito além de oferecermos como seguradores o correto e adequado funcionamento de nossas atividades, a fim de dar vazão a uma demanda muito maior de atendimento e pagamento de benefícios, é preciso oferecer respostas para as questões inéditas e emergenciais que se apresentam. Numa velocidade inédita na história do mercado segurador, presenciamos uma verdadeira revolução na forma de disponibilizar novos serviços em meios digitais. Nosso principal desafio foi criar e disponibilizar novas ferramentas, novas jornadas na relação com os corretores e clientes. Evoluímos na regulação de sinistros,
com a desmaterialização de documentos, digitalização de processos e a própria interação remota. Daqui a algum tempo, os relatos históricos trarão a lembrança para muitos fatos que essa pandemia provocou. De como, a partir das nossas angústias, nossos medos, nossas incertezas, aprendemos a superar nossos limites, quebrando paradigmas, estabelecendo parcerias sólidas com os mais diversos agentes do nosso meio. Para nós, profissionais do seguro, é tempo de valorizar a importância do nosso trabalho cooperado. Precisamos mais do que nunca ter em mente que somos agentes transformadores do meio social em que vivemos. E um bom exemplo desse papel pode ser demonstrado pela velocidade que atendemos a tempo e a hora, mesmo que em caráter de exceção, a demanda pelo pagamento de indenizações por mortes ocasionadas pela Covid-19. Hoje, o total dessas indenizações, somente para essa cobertura, já ultrapassou o montante de 4,6 bilhões de reais. Isso sem contar as devoluções de reservas por morte de participantes de planos de previdência privada e os valores dos resgates dos planos previdenciários. Por isso, nós podemos dizer que essa pandemia revelou para a sociedade pontos de extrema importância em relação ao nosso mercado. O primeiro é que somos partes de um mesmo corpo quando analisamos a rede de proteção social em nosso país. E mais do que isso, fundamentais para a economia. Acho que seria interessante trazer algumas percepções sobre o nosso mercado ao longo desse período de pandemia. Primeiro, passamos por uma transformação impulsionada por uma realidade que não estava em nossos planejamentos ou orçamentos. De uma hora para outra, nós levamos as nossas empresas para dentro das nossas casas, os nossos negócios para dentro do nosso lar. E aqui é interessante, porque num primeiro momento, quando percebido como uma grande conquista, né, logo percebemos que o home office trouxe junto com esse office o home. E aqui foi uma grande adaptação na nossa forma de gerir nossas atividades profissionais e nossa rotina doméstica. Foi preciso muita disciplina e compreensão para entendermos nossa realidade e, ao mesmo tempo, entender a nova realidade das outras pessoas do outro lado da tela. E mais do que isso, a tecnologia passou a fazer parte do nosso trabalho e, por osmose, aprendemos novas habilidades. Por outro lado, o mercado passou a apresentar quase que instantaneamente os reflexos dessa pandemia. Fatores como o combate à pandemia e a necessidade de preservação da saúde das pessoas trouxe novas palavras para o nosso vocabulário. Palavras como lockdown, distanciamento social, protocolos sanitários, vacinas e muitas outras. E isso afetou também os nossos negócios. Como sempre digo, o mercado de seguros, principalmente seguros de pessoas e previdência privada, ele é procíclico e reflete a realidade da nossa economia. Quando a economia vai bem, impulsiona nossos negócios. E, obviamente, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, estamos diretamente relacionados com os ciclos econômicos. Logo no primeiro momento em que a pandemia revelou um cenário de instabilidade, percebemos o impacto no aumento dos resgates nos planos de previdência privada. Em virtude, naturalmente, da necessidade de muitas pessoas honrarem seus compromissos. Empresas suspenderam contribuições de planos coletivos ou ofereceram a oportunidade do resgate para os seus funcionários. Isso sem contar o reflexo natural do desemprego. Por outro lado, nós verificamos um aumento exponencial no pagamento das indenizações do vida. Na medida em que fomos entendendo um pouco melhor da nova realidade que estávamos vivendo, percebemos que começaram a aparecer alguns subprodutos dessa nova realidade. No caso dos participantes de planos de previdência, com o passar dos meses, nós percebemos que muitas das despesas estavam menores no orçamento dessas pessoas. Jantares, viagens, gastos com lazer,
e consequente despesas gerais foram diminuindo. E aí, de forma curiosa, surgiu uma nova reserva de poupança. E essa reserva de poupança foi sendo também direcionada, em parte, para investimentos e para planos de previdência privada. No segmento de seguros de pessoas, também foi observada uma mudança de comportamento. Com a dramática realidade e o aumento significativo da ameaça real de morte pela Covid-19, esse ambiente trouxe a necessidade da proteção das famílias. E aí, curiosamente também, o cliente percebeu que o seguro pode suprir a ausência de patrimônio. Ou seja, se por um lado o seguro protege o patrimônio já constituído das famílias, por outro lado, ajuda a garantir um valor que pode servir como base econômica para a subsistência das famílias desamparadas pela perda de um ente querido. E para confirmarmos essas hipóteses, nós podemos verificar alguns dados da FENAPREV que revelam, em julho desse ano, um total de ativos da ordem de 1 trilhão e 60 milhões de reais, o que representa já um crescimento da ordem de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A captação bruta de planos de previdência apresentou um crescimento de 16% no mesmo período comparado. No seguro de pessoas, nós apresentamos, nos prêmios diretos, cerca de 29 bilhões de reais. É um crescimento de 15% em relação ao ano passado. E esses números apontam para uma constatação de extrema relevância. Apontam para a resiliência do nosso mercado. E também revelam que houve uma mudança de comportamento do brasileiro. Nós aprendemos na dor. A necessidade de garantir proteção e tranquilidade para suas famílias foi externada nesse momento em que vivemos. E aqui, talvez o dado mais importante dessa presença das seguradoras que compõem a FENAPREV e de todos os profissionais esteja no valor das indenizações pagas no Vida até julho desse ano, que atingiram a marca de 11,18 bilhões de reais. E aqui nós podemos verificar a importância do papel da nossa atividade para a sociedade. Um papel que poderá ser cada vez maior na medida em que os entes que compõem o sistema, sejam públicos ou privados, entenderem e valorizarem a importância da manutenção e preservação de um ambiente colaborativo e de aprendizado recíproco. Somos otimistas frente ao futuro. Um futuro que trará novas soluções, novos produtos, novas formas de relacionamento entre entidades e consumidores. Um futuro que abrirá espaço para avançarmos na educação securitária, na conscientização dos brasileiros para a necessidade do olhar para a proteção. E nessa conscientização, o papel do corretor de seguros é fundamental. Mais do que nunca, o valor do corretor será diretamente proporcional à sua capacidade de orientar, acompanhar e oferecer a melhor proposta para atender a tempo, a hora, a necessidade certa do seu cliente. Não há dúvida que continuaremos crescendo de forma sustentável no mercado brasileiro. Um mercado que será do tamanho da nossa capacidade de entendimento dos verdadeiros desafios que serão apresentados. Desafios como o aumento da competitividade mercadológica, mas uma competitividade que deve ter uma visão holística. Já não competimos apenas com entes iguais a nós. Até pouco tempo atrás, era impensável uma rede social ser um meio de pagamento, uma consulta médica pelo celular, movimentar recursos instantaneamente, como um Pix, comprar um veículo por delivery, acessar filmes e séries por streaming, a compra de um seguro por aplicativo, ter um consultor de investimentos online. Isso sem contar com a chegada de novos modelos de relacionamento B2C, como o Open Banking e, em breve, o Open Insurance. E com eles, uma pergunta que vale bilhões. De quem será o cliente? A resposta mais elementar será de quem oferecer melhores produtos, serviços e vantagens.
Isso quer dizer que o nosso papel como instituições ou como profissionais está diretamente relacionado com a nossa capacidade de agregar algo na vida das pessoas. E isso só será possível através do aprendizado constante, do estreito relacionamento com nossos clientes e com a proposta de valor que ofereceremos para eles. E isso também que pode ser feito de uma forma muito mais próxima. E aqui eu acho que essa forma próxima tem que ser o hoje. Isso não pode ser feito no amanhã. E aí eu guardo comigo uma citação antiga, mas que é muito atual. O futuro está cada vez mais impaciente, ao ponto de se confundir com o presente. E aqui cabe também uma outra reflexão que também nos leva a pensar na importância do presente. A depressão é o excesso de passado em nossos pensamentos. A ansiedade é o excesso de futuro. Por isso, o momento presente será a chave para a cura de nossos males. Essa eu acredito ser a mesma chave para o sucesso do nosso mercado. Nossa atitude e atenção no presente serão fundamentais para o endereçamento do nosso futuro. O futuro de um mercado construído ao longo de décadas, por profissionais que emprestam e emprestaram seu talento e profissionalismo para levar proteção e segurança para milhões de brasileiros. E para concluir e me colocar à disposição para responder eventuais perguntas, eu gostaria de destacar a importância de um evento como esse do CSP Minas Gerais, que abre um importante espaço para o tratamento de assuntos relacionados ao nosso papel na sociedade, principalmente sobre os desafios presentes, seja de aprendizado, seja de entendimento. E aqui eu encerro essa primeira parte agradecendo mais uma vez a atenção e o convite por participar desse importante debate. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor, seu Jorge Nassen, pela brilhante exposição e o convidamos ao debate com os diretores do CSPMG. Logo após, abriremos para as perguntas dos participantes via chat. Convocamos para o debate, para debater o assunto abordado na palestra, os diretores do CSPMG. Na sequência, Odilon Mesquita, diretor de seguros e representante da Bradesco Seguros. Rogério Colette Gebim, vice-presidente e representante da Zurich. Elaine Oliveira Patente Godinho, corretora de seguros e representante do Pepper. Maurício Tadeu Barros Moraes, diretor-tesoureiro, consultor e representante da UEIS, Gestão Empresarial. João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSPMG, corretor de seguros e representante do grupo TBT. Cada diretor terá 2 minutos para fazer a pergunta e o palestrante 5 minutos para respondê-la. Então, vamos lá. Passamos, então, às perguntas da plateia. Opa! Então, vamos lá. Vamos começar com o Edilon Mesquita, diretor de seguros e representante da Bradesco Seguros. Com você, Edilon. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia, Nasser, parabéns aí pela brilhante explanação e pela participação aqui em nosso CSP. Obrigado ao senhor presidente do CSP por mais esse brilhante evento e a todos os participantes. Nasser, em 2015, durante o congresso da Linha, em Boston, que eu tive a oportunidade de participar, um assunto que você citou aqui, o consultor de investimento online, estava em franco debate, com a participação até mesmo do Ministério do Trabalho americano naquela ocasião. Tá? Porém, durante todo aquele movimento, durante todo o congresso, foi ofertada uma pesquisa que mostrava que 75% dos clientes que utilizavam a ferramenta do robô, o consultor online, consultava alguém do mercado segurador, seja ele lá nos Estados Unidos o agente, o funcionário da seguradora, ou até mesmo o corretor, sobre o assunto. Ou seja, ele fazia lá toda a sua captação, toda a sua consulta,
mas ele se voltava diretamente a um profissional da área para fechar o negócio. A FENAPREV identificou... Aí voltamos aqui para o Brasil, né? A nossa realidade do agente de investimento autônomo, aquele rapaz ou aquela menina que visitava o cliente para fazer a sua captação. Naquela ocasião, ou seja, quando surgiu essa pessoa, esse novo agente de negócios, a FENAPREV identificou alguma movimentação desse cliente em buscar uma segunda opinião. E essa é uma primeira parte da pergunta, porque hoje esse próprio agente, esse próprio consultor financeiro foi diretamente, gostou da aproximação disso com o mercado de seguros, e muitos deles hoje compõem corretoras de todos os riscos, atuando fortemente na área de seguros de vida. Isso é comprovado pelo grande número de novas corretoras com esse profissional que nos procura principalmente para os seguros da companhia que tem o modelo resgatável. Esse fenômeno, se aconteceu, se foi observado, poderá ser dito que ele acontecerá também no mercado de seguro de vida hoje, com esse mesmo consumidor procurando uma segunda opinião. Em sua opinião, isso vai acontecer, já está acontecendo? Como é que você nos orienta quanto a esse assunto? Odilon, primeiro um prazer te rever aí, muito, muito bacana a gente poder falar mais uma vez aí, obrigado pela pergunta também. Quando você pergunta se há uma pesquisa da FENAPREV, não existe uma pesquisa estruturada da FENAPREV nesse sentido. Mas aqui eu acho que eu posso colocar algumas visões do que a gente escuta e debate no mercado e principalmente a gente entende como que pode ser uma tendência ou que faz sentido como tendência. Em primeiro lugar, o consultor ele veio para ficar. Seja consultor de seguros, seja consultor de investimentos, e eu prefiro dizer consultor de benefícios. Eu costumo dizer que o seguinte, aquele vendedor de seguros que nós conhecíamos de décadas passadas, ele morreu de Covid. Porque nesse momento, nós percebemos que as pessoas estão mais sensíveis a ouvir aconselhamentos, estão mais sensíveis a entender a sua necessidade. E aí uma necessidade que nasceu de uma maneira muito mais abrangente do que olharmos só para o seguro. E eu faço questão de sempre, quando a gente estiver falando do nosso mercado, vamos olhar para o que está acontecendo no geral nas nossas vidas. Até pouco tempo atrás, as pessoas não olhavam para os móveis que ela tinha dentro de casa, a velocidade do acesso da internet que ela tinha, o equipamento para acessar meios remotos e tudo mais. Isso veio por osmose. Quanto cresceu o mercado de construção civil nesse período de pandemia? Por que cresceu? Porque as pessoas estão mais atentas às suas necessidades dentro de casa. Quanto cresceu o mercado imobiliário? As pessoas foram procurar lugares mais estruturados, onde tem um espaço para ter um escritório, ter um local onde ele consiga trabalhar, onde a mulher ocupa o seu espaço dentro do seu escritório em casa, o homem tem um espaço para o escritório em casa, elas trabalham simultaneamente dentro da mesma casa. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. E aqui as pessoas passaram também a ter acesso aos meios digitais. E os meios digitais, até por uma questão do isolamento e distanciamento social, foi o único caminho que as pessoas passaram a analisar para ter acesso a informações de previdência privada, de seguros, seguro de veículos, qualquer tipo de seguro, qualquer tipo de produto, eu diria. Nós percebemos um avanço muito rápido do mercado em casa, né? Então, as pessoas fazem compra e pedem pelo delivery. Então, isso é uma realidade. A questão de ter o consultor virtual primeiro, é uma questão do possível hoje, e, felizmente, eu acho que está confirmando, e aí vem justamente dentro do ponto que você colocou, Odilon. O que foi visto lá em 2015, no Congresso da Limbra, pode acontecer a mesma coisa na medida em que a gente melhora a nossa formação como consultores de benefícios, que tenham um olhar para as novidades,
que tenha um olhar para os novos canais, e aí sim você vai fazer a diferença como corretor, como consultor de benefícios. Eu costumo dizer que nós já estamos convivendo com o digital no dia a dia. Nós já estamos convivendo com isso. Então, o que eu costumo ressaltar é o digital vai andar lado a lado com a vida das pessoas. Já faz parte. O teu banco está no teu bolso, a tua corretora está no teu bolso, o teu supermercado está no teu bolso. Toda a parte financeira tua cabe no seu bolso, através do teu celular. Então, eu acredito que o digital ele vai continuar sendo de extrema importância para atendimento, para conveniência, para contatos onde não dependam de algum outro tipo de desdobramento. Você vai pegar um extrato, você vai ver um saldo, você vai ver alguma coisa, tudo em meio digital. Agora, eu continuo acreditando que nós continuaremos sendo analógicos no relacionamento. E essa é a grande diferença. E é por isso que existe a segunda opinião. Porque você estabeleceu um relacionamento com o teu cliente, um relacionamento de confiança. Nós não podemos esquecer, o ser humano é gregário. Ele precisa do convívio com outras pessoas. E esse convívio aumenta a sua importância quando ele envolve segurança, quando ele envolve planejamento, quando ele envolve investimento de recursos. Então, aqui está, eu acho, que o principal diferencial que o corretor ainda continuará fazendo diferença na vida das pessoas. Né? É aquela segunda opinião de segurança. É aquele amigo corretor. É aquela pessoa que estabeleceu um relacionamento e, a partir daí, continua oferecendo uma diferença, continua agregando valor na vida das pessoas. E aí vão conviver naturalmente os dois, né? Onde você vai ter as primeiras consultas, as primeiras avaliações em meio digital, né? Em plataformas, mas se você estabeleceu um relacionamento sólido e você, como corretor, continuou se aperfeiçoando, entendendo, inclusive, o que está acontecendo nesse meio digital, você continuará fazendo a diferença. Por isso, eu sempre vou ter um olhar para a necessidade da evolução em meios digitais, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de continuarmos nos aperfeiçoando para continuarmos fazendo a diferença na vida das pessoas. Espero ter respondido a tua pergunta, Odilon. Muito obrigada, senhor João de Nácer. A gente passa a palavra agora para o Rogério Poletti Gebrim fazer a sua pergunta. Bom dia, Nácer. Muito obrigado por estar participando com a gente aqui no nosso 8º encontro. Bom dia, João. Bom dia a todos aqui presentes. Bom, Nácer, aproveitando aí o gancho aí você falando um pouco de distribuição, eu queria entender o seguinte, se mesmo com as perdas econômicas que tivemos aí em função do Covid, você acredita que o mercado de seguro de pessoas, ou o mercado de benefício, sendo mais exato, vai continuar crescendo com a mesma velocidade que estávamos crescendo anteriormente, ou teremos algum impacto nesse sentido? Gebrim, muito obrigado. Excelente pergunta. Eu te diria que a tua pergunta ela vale bilhões também, né? O que a gente percebeu, e eu acho que aí foi uma das coisas que eu acho que também veio com a pandemia, foi um avanço na visão do seguro, na visão da proteção. O que aconteceu logo no início foi um choque de realidade para o brasileiro. Nós falávamos isso, eu acho que eu tive a oportunidade de mencionar isso no nosso primeiro encontro, né? Onde nós falávamos do seguinte, que no Brasil a memória inflacionária impedia ainda as pessoas pensarem no longo prazo, pensarem no investimento de longo prazo, porque nós somos de gerações que o sonho era comprar um carro zero, o sonho era ter a casa própria. Depois, logo em seguida, era ter uma TV a cores, né, que falavam TV em cores, né? Então, era esses sonhos da nossa geração, era um sonho de consumo, e um consumo que deveria ser numa velocidade tal que eu não perdesse para a inflação. Né? O Delfim Neto uma vez definiu o que era hiperinflação na época, que ele diz o seguinte, você sabe que está vivendo a hiperinflação quando chega num bar e pede 2 chopp
2 chopps para no segundo não pagar mais caro por causa da inflação. Então tem uma máxima que marcou a nossa geração, né? Nós tivemos isso acompanhado ao longo de toda a nossa história. Só que com a pandemia revelou uma outra face do seguro no Brasil. O brasileiro teve um choque de realidade muito dura, porque a gente nunca teve, por ser um país pacífico, sem conflitos armados, né, como vários países viveram guerras, né, viveram a própria Segunda Guerra dentro do seu território e tudo mais, é muito mais fácil você falar para um inglês sobre proteção, sobre seguro, para um alemão sobre seguro, japonês, que até ao contrário, ele vai no extremo, ele não consome, né, e isso afeta, inclusive, a economia, ou um americano, que sempre tem na família alguém que morreu numa guerra. Aqui nós não tínhamos essa realidade, só que hoje nós enfrentamos uma guerra. E uma guerra que não tinha como negociar a saída dessa guerra. Então foi um choque muito grande de realidade, né? Nós estamos nos aproximando a 600 mil vidas perdidas. E quantas famílias envolvidas nisso? Então isso trouxe uma nova realidade. Trouxe a realidade da necessidade da proteção. Como eu falei no início, as pessoas estão percebendo que o seguro é um meio de constituir patrimônio antes de você ter condição de ter um patrimônio. Então, atingir uma faixa de renda menor do que nós mirávamos antes. E com essa realidade, nós convivemos agora com uma nova visão da proteção. Muita coisa se falava em relação ao seguro relacionado só à morte. E hoje nós estamos percebendo que o seguro é para a vida. É para a vida. Provavelmente, o Maurício, com a questão do sinistro dele, você teve coberturas de seguro para atender a tua emergência, né? Então, isso ficou muito claro para as pessoas. Aqui nós estamos falando em perda de renda, aqui nós estamos falando no prestamista, como fez a diferença para muita gente, né? Aqui nós estamos falando de acidentes pessoais, aqui nós estamos falando de doenças graves, né? Então, uma série de coisas que foram reveladas com a pandemia. Então, para te responder, nós vamos continuar crescendo? Sim, a resposta é sim. Se vai ser nas mesmas bases do passado, talvez não, porque as bases vão mudar a partir de agora, né? Porque lá atrás a gente crescia muito porque a base era muito pequena. E muitas vezes, e aqui nós sabemos disso, se vendia para o mesmo cliente, né? Você só aumentava os benefícios daquele mesmo cliente. Agora não. Agora, eu acho que tem o nosso desafio de olhar para essa base da pirâmide também. Uma base que está mais exposta num momento como esse. Uma base que entende que um auxílio funeral faz diferença para uma família. Assistência funeral passou a ser alguma coisa que as famílias começaram a ver que era, infelizmente, do nosso dia a dia. Então, eu acho que esse choque de realidade, infelizmente, é o que eu digo, o brasileiro está aprendendo na dor, né? Mas, felizmente, está aprendendo também. E aí aumenta o nosso desafio. Nas nossas carteiras, nós precisamos olhar para a base da pirâmide. Porque a base da pirâmide é o investimento para o crescimento do mercado num futuro que em breve chegará, de retomada de crescimento econômico, geração de novos empregos, não emprego formal como nós conhecemos, que é outro desafio para a nossa indústria, mas o trabalho em si, e as pessoas voltarem a terem uma ascensão social onde cada vez mais vão procurar mais coberturas. E aí volta o papel do nosso consultor de benefícios, para estar presente a tempo e a hora e ser aquele que plantou a semente lá atrás. E, a partir disso, construir uma história de crescimento sustentável dos nossos mercados. Muito obrigada. Está respondido, né, Rogério? Elaine Oliveira Patente Godinho, agora a palavra é sua. Primeiro, parabenizar a diretoria do CSP pelo brilhante evento, ao NASCER por estar mais uma vez conosco, e sempre aprendemos, a gente fica surpreso sempre com as suas dicas, com os seus ensinamentos, isso é fantástico. Parabéns mais uma vez, NASCER. Obrigado, Helene. A minha pergunta está bem voltada para o corretor de seguros. Eu acho que os meus amigos aí, né, e o Gebim, fizeram importantes perguntas,
e a minha complementa um pouco a que o Gebim colocou. E o Nasser, você falou muito da importância do corretor de seguros, né, que realmente é, sem dúvida, um elemento que faz a diferença na sociedade e na economia. E complementando ao que o Gebim te perguntou, e ao que os corretores hoje, né, dentro das nossas conversas sempre, para o seguro de benefícios de pessoas, o investimento que ele deve fazer é para a pessoa física ou para o mercado mais industrial ou da área comercial? A empresa, ela vem com maior disposição agora de adquirir benefício, ou você acha que o crescimento vai estar mais dentro do seguro individual? Bom, primeiro, obrigado, Elaine, pela pergunta. Eu acho que está aberto o microfone. Tá. Obrigado, Elaine, pela pergunta. Eu acho que aqui tem uma questão que ela é ambígua, né? Porque, por um lado, quando a gente olha a evolução dos planos corporativos no Brasil, ainda tem um espaço enorme para crescer. Enorme para crescer. E, óbvio, nós vamos precisar cada vez mais de especialização para atender novas necessidades e aquela visão da apólice específica mesmo, adequada à realidade daquela empresa, aquele segmento, aquele tipo de perfil de risco que tem dentro daquela empresa. É um trabalho que tem um mundo para crescer. Não há dúvida disso. Mas eu acho que o corretor ele deve ter o olhar para esses dois segmentos. O seguro individual vai crescer muito. E talvez a fatia de crescimento do seguro individual que crescerá suprirá a fatia do novo modelo de relação de trabalho que virá e já é presente. Então, aquela questão do CLT vai ter uma grande transformação. Talvez aqui nós vamos começar a ter uma visão do que acontece nos Estados Unidos com o 401k, né? O 401, ele vai ter uma visão que ele leva com ele o seu plano. Aqui, o seguro vai estar ligado à pessoa física, vai estar ligado ao meu CPF. Então, é uma outra relação, onde eu posso levar, numa nova relação de trabalho, para um empregador ou para quem me contratar, essa possibilidade de nós compartilharmos o custo do meu seguro, por exemplo. Porque as relações vão mudar. Mas é fundamental que o corretor tenha as duas visões, porque são duas esteiras que vão andar em paralelo. Se, por um lado, vai, de fato, crescer esse apelo para as pessoas, por iniciativa própria, buscarem proteção, por outro também, as empresas vão precisar reter talentos, porque será um cenário muito mais aberto. Nós vamos viver no futuro do Open. Não se discute mais se, poxa vida, mas o Open Banking, o Open Finance, o Open Insurance, não, eu sou contra ou a favor e tal. Pouco importa. Nós estamos chegando a um ponto que é quase como eu querer ser contrário à lei da gravidade. O mercado vai abrir, já abriu. Então, aquela reserva de mercado que nós tínhamos, sejam seguradoras, sejam corretores, sejam corretoras, aquela reserva de mercado que nós acreditávamos ter, esquece, não existe mais. A reserva que você vai ter no share of mind do teu cliente é o quanto você vai agregar valor para ele. Porque essa é a diferença de custo e investimento. Se a nossa relação com o cliente for definida por custo para o cliente, esquece, você está fora do jogo. Se a nossa relação for entendida pelo cliente como investimento, aí nós temos muito a evoluir. Então, eu acho que aqui, quando a gente fala de escolher um ou outro, eu apostaria nos dois. Porque nós estamos fazendo, de certa forma, um hedge natural. Independente da relação de trabalho que virá, eu, como corretor, vou estar preparado. Porque eu tenho condição de discutir, porque eu investi no conhecimento dos planos corporativos, das apólices específicas, das novas soluções para essa nova relação de trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu também vou atender a pessoa física, eu vou atender o segurado como individual que é,
e como necessidade individual que ele tem, né? Então, eu acho que é uma resposta que é difícil da gente investir em 8 ou 80 aqui, né? Eu acho que aqui, Elaine, o importante é o que a gente sempre diz, isso é até bíblico, né? A verdade está no meio, né? Então, não dá para tentar apostar 100% de um ou de outro. Mas é um pouco provocativa mesmo, a pergunta foi provocativa, para levantar pela relação de trabalho hoje que mudou bastante, né? Mas obrigada, porque foi dentro do meu objetivo mesmo. Obrigada, Nácia. Obrigado pela pergunta. Agora a gente chama o Maurício Tadeu Barros Moraes para fazer sua pergunta. Nácia, novamente, bom dia. Bom dia, Maurício. Prazer recebê-lo aqui para ouvi-lo e aprender, né? Você nos ensina bastante, sempre. A todos aí, muito obrigado pela presença e, em nome do CSP, agradeço a você, Nácia, e a todos os presentes. Eu quero apimentar um pouquinho aqui. Permita apimentar e provocar um pouco mais aqui. É impressionante como você tem essa capacidade de síntese, né? Em meia hora, um pouco menos de meia hora, você falou brilhantemente da importância do mercado, da importância socioeconômica, né? Do nosso papel como instituição de levar proteções à sociedade, às famílias, aos indivíduos. Isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a grata felicidade e uma honra muito grande de ter participado recentemente do Conexão Futuro Seguro da FENACOR, e lá eu fui convidado para tratar de um painel sobre os desafios, né, regionais, as oportunidades regionais que nós temos em todo o mercado, e particularmente, né, a gente focou bastante também em ciclo de benefício de modo geral, né, mostrando em cada uma das regiões, nas diversas regiões do Brasil, o potencial, o tamanho das famílias, o tamanho das empresas, enfim, os números macroeconômicos que são fantásticos para a exploração do mercado de seguro de pessoas. E uma coisa que, assim, aí eu vou fazer duas em uma, tá? A primeira pergunta está relacionada ao grande desafio, que, de fato, a gente tem uns números da pandemia, você já citou, quase 4 bilhões de indenizações, mas frente a quase 600 mil mortes. E quando a gente avalia quantas pessoas ou quantas famílias foram indenizadas, dá menos de 90 mil pessoas. Então, dos 600 mil, 90 mil foram indenizadas. Portanto, uma penetração aí baixíssima, calculada em números redondos, 15%. Né? Então, o primeiro grande desafio, e mais, né, um custo médio, uma severidade média de R$45 mil de indenização. Isso é muito pouco frente ao volume potencial de negócio que nós temos. Então, a primeira pergunta que está relacionada ao desafio é: de que maneira, na sua visão, como nós podemos fazer no mercado para aumentarmos ainda mais essa penetração, especialmente considerando que a nossa sociedade, né, 90% da população carrega metade da economia. 10% está na metade, está concentradamente na metade. Então, nós temos um grande desafio de distribuição de renda, mas nós temos que pensar em produtos que possam levar, como você já citou, assistência funeral, auxílio funeral, entre outros. Eu gostaria da sua opinião nesse sentido. E a segunda opinião, apesar de você já ter dito aí, eu queria que você nos falasse um pouquinho mais no ambiente regulatório, o aspecto do Open Insurance. Primeiro, nós temos aqui 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas assistindo você, e teremos aí gravações para verem depois. Queria que você explicasse um pouco o papel do Open Insurance, por que a SUSEP trouxe isso, qual é a função disso, e por que, pelo menos a maioria dos seguradores até agora, inclusive o Ivan Gotti já colocou a posição dele, que são contrários ao Open Insurance, considerando que o mercado da distribuição, principalmente os corretores de seguros, já trabalham com esse mercado aberto, ou seja, o consumidor não tem apenas uma única opção, o corretor leva para ele várias opções dentro do mercado alternativo de negócios e proteção de seguro. Então, essas duas opiniões, por favor, né? O desafio do aumento da participação e, principalmente, o Open Insurance, por que ele veio, como ele veio, se ele vai servir de fato, e se nós já não temos o Open Insurance
no mercado de verdade. Obrigado. Obrigado, Maurício. Isso que ele está contundido, hein? Olha a pergunta que ele faz. Mas deixa eu trazer aqui alguns pontos assim que são muito importantes. Aqui nós estamos em casa, então nós vamos falar de algumas coisas que a gente só pode falar com amigos, você pode falar quando está próximo, tá? A questão de ter baixa penetração na base de clientes no mercado nacional, principalmente no seguro de pessoas, é mais ou menos como tinha aquele antigo comercial do segredo de Tostines, né? Se vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Então, por que nós não crescemos na base? E aí eu vou fazer aqui, para ser delicado, eu não vou fazer afirmações, vou fazer perguntas. Será que nós temos espaço para, na minha carteira como corretor, trabalhar mais a carteira de curto prazo e a carteira de longo prazo? Será que nós temos espaço para trabalhar mais planos mensais, ticket menor, para plantar essa semente que vai evoluir? Por quê? Porque, às vezes, o nosso mercado trabalha da mão para a boca, onde eu vou vender um grande volume, né? Seguros resgatáveis, que é uma realidade também, né? Eu vendo um grande volume olhando o comissionamento e não a carteira que eu vou fazer de longo prazo. E é óbvio que nós não vamos crescer na base da pirâmide. Então, nós precisaríamos aqui ter um pouco mais distribuída a estratégia, né? Onde eu tenho aquilo que é imediato, que é a minha estratégia também de fluxo de renda que eu tenho, afinal de contas eu sou empresário, né? Eu tenho um negócio para mantê-lo funcionando, mas ao mesmo tempo eu preciso olhar também para essa carteira que eu posso plantar. E aí eu falo do meio copo cheio e meio copo vazio, né? Quando nós olhamos lá quase 15 bilhões da renda, segundo aquele estudo agora recente da Fundação Getúlio Vargas, quase 15 bilhões que sumiram da economia pela ausência da renda das pessoas que infelizmente se foram, por outro lado, eu tenho 4,6 bilhões que nós devolvemos a esse mercado. Óbvio que eu gostaria que isso fosse distribuído na pirâmide social, né, de forma igualitária, mas é a cobertura de quem tinha o seguro. Então, aqui vem o segredo de Tostines, né? Quando eu olho e digo, poxa, mas 4,6 para 90 mil, quando faleceram 600 mil pessoas quase, aonde está o meu papel também como segurador e como corretor, como profissional do seguro? Isso eu só posso falar aqui nesse meio, né? Porque nós estamos em casa. Então, a gente precisa olhar também e verificar, poxa, peraí, eu tenho que ter uma estratégia também de ligar o meu discurso à minha atitude, né? Então, nós temos um papel social para ser resgatado também. Bom, agora vamos para o assunto mais delicado, digamos assim. Por quê? Porque aqui eu tenho opiniões pessoais e tenho posicionamento pela própria FENAPREV, né? Quando nós vamos falar do Open Insurance. Então, vamos falar mais genericamente, porque eu confesso que fica difícil da gente entrar muito no detalhamento num curto espaço de tempo como esse. É quase como né, no interior aí de Minas tem muito, né? Chegar para o senhorzinho e dizer, como é que o senhor está? Tem tempo para a gente falar? Né? Que aí vai a história toda. Eu estou mais ou menos nessa situação. Estou mais ou menos nessa situação aqui para falar de Open Insurance. Mas eu acho o seguinte, o Open Insurance, nós vamos aprender no caminho. Nós vamos... tem muita coisa que a gente percebe que é tentativa e erro do modelo, que a gente vai ter que conviver com isso no momento. Mas aí também eu acho que vai da nossa atitude para construir. Porque ele é irreversível. Como veio o Open Banking, o Open Insurance também virá. Ponto. Aí nós vamos dizer o seguinte, poxa, mas é só no Brasil, isso é legítima jabuticaba e tal. É o que nós temos. Então, eu acho que a questão aqui não é e volta à questão de origem, né, que parece semântica, mas não é. O Open Insurance, ele vai ser um ofensor para o corretor que não tem a carteira e não tem um relacionamento bem estabelecido com o seu cliente. Porque o corretor é o primeiro
É a primeira salvaguarda da relação. Então, nessa relação, eu acho, primeiro, isso está acontecendo com o Open Banking, e a minha instituição, que eu faço parte, que eu represento, a gente percebe isso. Rapidamente, eu preciso ter uma relação mais próxima com o cliente para garantir que ele primeiro me consulte antes de fazer qualquer movimento. Então, a primeira questão é essa. No Open Insurance, é a mesma coisa. E eu confesso para vocês, vamos lá, voltando lá aos idos da década de 80, quando eu comecei como vendedor pastinha de previdência. Se eu tivesse aquela carteira hoje, a primeira atitude que eu tomaria é antecipar o movimento e fazer contato com a minha carteira de clientes. E dizer o seguinte, olha, eu estou aqui, se você precisar propostas de outras entidades e tal, vamos discutir tua carteira e tudo mais e tal. Eu sou o Open Insurance para ele. Eu sou o canal para ele. Então, aqui é um desafio não de achar que o modelo vai dar uma reserva de conforto para todos nós, porque não dará. Não dará. Então, o Open Insurance, aqui, vou fazer um parênteses aqui, ressalvando todas as questões que nós vamos ter que endereçar no modelo em si, como vai funcionar, como os conselhos, como S1, S2, S3 vai funcionar dentro do modelo, como vai funcionar a estruturação, tirando tudo isso, o que fica, mais uma vez, é a minha capacidade de fato, ter o cliente na minha carteira. Mas não aquele cliente, eu costumo dizer, aquele corretor que tinha aquela relação com o cliente da pesca, né? Botou o peixe no balde, se não dá mais isca. Quem tinha essa relação vai ter que repensar, porque esse vai ser impactado mesmo. Então, eu acho que aqui é um desafio para todos nós de trazermos uma responsabilidade partilhada. Né? Qual o interesse eu tenho como instituição? Eu tenho interesse em segurar o meu cliente na minha carteira. Qual a estratégia que eu vou adotar como minha instituição? Primeiro, estreitar o relacionamento com os corretores que atendem a minha instituição. Porque aí está a salvaguarda de não perder simplesmente com a porta aberta para a saída dos clientes da minha carteira. Então, eu acho que, assim, Maurício, eu sei que não respondi 100% a tua pergunta, tá? Sei disso. Mas eu acho que aqui tem um desafio que nós precisamos também colocar. Como que eu, corretor, estabeleço, de fato, o relacionamento suficiente com o meu cliente para não perder ele na minha carteira por um canto de sereia qualquer. Excelente. Novas atitudes. Obrigado. Devolvo a bola. Obrigada, Maurício. Agora, passamos a palavra para o João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP. Muito obrigado, viu, Daniela? Eu tinha pensado, viu, Nácer? Nós até conversamos ontem, né? Ouvir sua palestra, ver as perguntas aí dos colegas para depois eu formular a minha, né? Então, vou fazer alguns registros aqui, pontuais aqui, do que você falou, do que os colegas falaram. Achei extremamente relevante quando você falou, falando do mercado como um todo, falando dos agentes do mercado, né, das pessoas que atuam nesse mercado, como agentes transformadores, né? Olha a profundidade disso, é tudo que a gente busca, gente. Nós estamos aqui no nosso aquário aqui da área de seguros, né? Corretores, seguradoras, assessorias, querendo atender essa população aí, 220 milhões de pessoas. Então, quer dizer, isso é profundo, Nácer. Nós temos que assumir esse papel mesmo, né? Independente se na cadeira de seguradora ou de corretor de seguros. O Maurício comentou também sobre essa questão de mudança de postura, né? Esses números que você traz aí, poxa, 4 bi e 600 milhões de indenização, 90 mil famílias, o Maurício fez a conta ali, 45 mil de indenização média. Quer dizer, e as outras 470 mil famílias? Como é que eles ficaram? Né? Nós participamos aí ativamente de vários movimentos nesse período de pandemia, de ajuda, né, de cestas básicas, o Sintseg aqui, local, fez uma campanha fantástica, participamos recentemente da campanha da FENACOR também,
muito ativamente, mas a gente está careca de saber que ainda é pouco. Essa ajuda, essa cesta básica, etc., resolve ali uma semana, 15 dias da família, quando ela não tem uma proteção. A proteção do Estado, é claro que compareceu aí, não vamos entrar nessa seara, né? Mas a proteção do seguro, a proteção securitária, desde o básico, como você mencionou, do auxílio, da assistência funeral, né, até a indenização para a pessoa, para a família vencer pelo menos aí 2 ou 3 anos aí, que geralmente se calcula o capital de seguro para a família se reinventar, né? Então, essa expressão, viu, Nácia? Nós vamos registrar aqui agentes transformadores. Isso aí vai ser até, viu, Maldição? Nosso planejamento aí, nós já vamos colocar isso como um norte. Nós temos que transformar as pessoas que atuam no mercado de seguros em agentes transformadores da nossa sociedade, aumentando aí a proteção. Você fez um comentário também sobre a perda de renda, o mercado de seguros, né? Desde que nós começamos, Nácia, ele cresce mais do que a economia. Então, quer dizer, sempre o mercado de seguros, não só resiliente, mas também ele se reinventa. Se a economia está crescendo 1%, o mercado cresce a 5%, a 10%. Se a economia está crescendo a 3%, a 4%, o mercado chegou a crescer a 20%, 25%, na área de previdência, né, no auge aí do lançamento VGBL, etc., crescer 50%. Então, o mercado de seguros já deu mostras que, com mínimo de incentivo, com mínimo da economia funcionando, o mercado de seguros comparece. Então, minha pergunta, meu caro, para não estender muito e dar tempo aí para o pessoal fazer também as perguntas, é mais no sentido do que você, como presidente da Federação Nacional das Seguradoras de Previdência e Vida, né, o que as seguradoras como as seguradoras estão enxergando esses novos tempos, em termos de quê? De novos produtos e processos. Porque o corretor de seguros deu mostras, várias mostras, que ele está na vanguarda, que ele está buscando desenvolver, que ele está buscando os produtos digitais. As seguradoras que investiram nisso, é muito fácil você perceber. As seguradoras que investiram nisso são as que estão sorrindo aí, né? O Léo aí está sorrindo, Kobayashi também está sorrindo, né? E a Fernandinha da MetLife estava aí também, está sorrindo. Quer dizer, as seguradoras que investiram forte no digital, os corretores corresponderam, os corretores atenderam. Várias seguradoras comemorando aí recordes de venda e etc. Você acredita que essa é a tendência? Quebrar alguns paradigmas para facilitar essa massificação do seguro? João, é incrível como, enquanto você vai falando, a gente vai tendo outros insights, assim, e tem coisas que são interessantes, né? Você lembrou dos 4,6 bilhões de indenizações por Covid. Nós estamos falando de 11,8 bilhões de indenizações no seguro de pessoas. Né? Então, olha que coisa, embora não tenha uma relação direta, mas olha o volume, né, para a sociedade. Quando a sociedade perde 15 bilhões de renda anual pelas mortes de Covid, pela renda dos trabalhadores, o mercado de seguros devolve quase 12 bilhões. Né? Então, tem coisas assim que a gente, no dia a dia, a gente não faz a correlação. Outra questão que é importante, a gente fala muito de seguro de pessoas, e aí eu estava procurando aqui o nosso último balanço de janeiro a julho da FenaPrev. O seguro de pessoas e o seguro de vida cresceu 17,6%, comparado com, né, ano contra ano, aí de janeiro a julho. O prestamista cresceu 14,4%. Acidentes pessoais, 13%. Doenças graves, 26%. Funeral, 28%. E aí, é óbvio, viagem, uma queda de 25%, 24% e tal, que é óbvio, ninguém praticamente não estão viajando. Mas
tem um outro mundo que às vezes a gente não vai no detalhe, né? Não se atenta para isso, né? E aí, pegando um pouco dessa questão, para mim é muito cara essa questão da transformação, do agente de transformação social. Porque eu me recordo, no início da minha carreira, eu trabalhei no banco antes, né? Então, trabalhei quase 4 anos no banco, e um belo dia, eu ainda tinha meus pais vivos e tal, e minha mãe acompanhava para e passo minha carreira dentro do banco e tal, aquela coisa toda, e um belo dia eu chego e disse para minha mãe, eu estou entrando para a área de seguros agora, vou vender previdência privada. Eu me lembro como se fosse hoje, meu pai chegou, sentou no sofá da sala e disse assim, olha, meu filho, pensa bem, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Então, essa visão era uma visão que as pessoas não entendiam o que era seguro, não entendiam o que era previdência, não sabiam o que era, ainda mais numa região como eu sou oriundo do Rio Grande do Sul. Então, lá foi o berço dos Montepios, e todo mundo tinha um Montepio que, no final, tinha uma história que não era das mais republicanas para contar. Então, naquele momento, a gente percebia o total desconhecimento. E por que eu falo que somos agentes de transformação? Porque, de fato, o que se conhece de seguro hoje, talvez assim, eu possa dizer, cometendo algumas injustiças pontuais, veio da iniciativa privada. O que se conhece de seguro veio do trabalho do corretor, veio do trabalho das seguradoras, veio do trabalho de tentativa e erro, muitas vezes, com produtos, com ofertas, com promoções. Mas eu acho que hoje nós estamos chegando num estágio entre, primeiro, a evolução muito grande de produtos e uma evolução exponencial de processos e de ferramentas e de plataformas. Então, aqui, eu sempre digo o seguinte, às vezes eu tenho uma visão do passado, de quando eu fui corretor, e eu olhava e dizia assim, puxa vida, eu olho comparativamente e digo assim, nossa, se eu tivesse essa ferramenta, se eu tivesse esse tipo de acesso com o cliente, era uma outra história na minha vida. E, no entanto, ao longo do tempo, nós fomos nos acostumando com as mudanças, fomos nos adaptando e tal, e não olhamos comparativamente o quanto nós evoluímos. Então, eu acho que nós precisamos pegar essa evolução como aliado da nossa estratégia. E aí sim, quando a gente fala, estamos evoluindo no digital, ok, evoluindo no digital com também a participação desse relacionamento do corretor. Nós estamos evoluindo no corretor disponibilizar em meios digitais o atendimento, que desonera o dia a dia dele. Então, hoje as plataformas, hoje as ferramentas, hoje os aplicativos, próprios sites das corretoras, podem auxiliar o corretor no sentido de desonerar a carga de trabalho processual para ele. Então, ele pode ter isso como aliado e deve ter isso como aliado e como diferencial para oferecer para o cliente. Então, você está dentro, na relação com alguma instituição que te oferece ferramentas que, de fato, façam a diferença, valoriza isso na relação do cliente. Não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Pelo contrário, você tem um diferencial que está lá, está posto já. Mas, muitas vezes, nós temos o receio de falar para o cliente ter uma relação direta com a seguradora e tal. Isso não é uma sombra para o nosso negócio. Isso é uma estratégia de mostrar que você, como profissional, pode oferecer ferramentas, seja da seguradora, seja sua mesmo, seja da corretora, mas você pode oferecer diferenciais que vão te auxiliar a reter o cliente na tua carteira, aumentar a relação de confiança entre as partes. É a história, o resgate do corretor amigo, onde você tem aquela questão que é, na dúvida, vou ligar. Isso ainda acontece muito na relação bancária. Embora tenha mudado muito a relação do gerente e cliente, mas ainda acontece muito. Vou ligar para o meu gerente. Nós precisamos resgatar, vou ligar para o meu corretor. Nós precisamos resgatar isso. Isso só se resgata com aperfeiçoamento constante,
com o quanto eu vou trazer de novidade do que está acontecendo no mercado e o quanto eu vou agregar, de fato, na relação de crescimento para esse crescimento de valor, de conhecimento para esse cliente. Eu acho que é por aí que está a estratégia desse mercado que vai se apresentar e já vem se apresentando, João. Nácer, muito obrigado, viu? Vamos acreditar mesmo que a gente entende outra fala importante sua, né? A grande transformação do mercado de seguros foi da iniciativa privada, sem dúvida nenhuma, né? Foi com a atuação conjunta de corretores, seguradoras, assessorias, consultores, que esse mercado se transformou. E a gente sabe que o potencial é muito grande, que a gente ainda tem condições de multiplicar por 10 o tamanho do mercado atual, né? Mas vamos em frente. Daniela, eu te devolvo. Muito obrigado, Nácer. Está respondido. Daniela, eu te devolvo aí a palavra. Gente, esse debate está brilhante. Tanta informação maravilhosa. Eu estou aqui só anotando para daqui a pouco, sou jornalista, fazer reportagem sobre isso, porque eu estou achando incrível. E, antes da gente passar para as perguntas da plateia, eu queria citar aqui algumas presenças do Robson Augusto Carneiro, presidente da Conseg MG, o Marcos Kobayashi, presidente da CVG São Paulo, a Cláudia Perdigão, superintendente do SINSEG, a Nívia Barros, coordenadora da Escola de Negócios e Seguros. Bom, agora a gente passa para as perguntas da plateia e eu convido o consultor e diretor do CSPMG, Maurício Tadeu, para fazer essa mediação. Obrigado, Daniela. Vou iniciar aqui, antes propriamente de entrar nas perguntas do chat, eu queria aproveitar aqui a presença do amigo Gustavo Bentes, como representante aí do Sindicato de Corretores de Minas Gerais, vice-presidente do sindicato. Por favor, Gustavo, a palavra aí para você formular uma pergunta diretamente ao Nácer, dentro da sua necessidade do mercado de corretores, por favor. Beleza. Pessoal, primeiramente, bom dia. Amigo Jorge Nácer, posso falar que eu tenho o privilégio, como o João Paulo falou, é a terceira vez que você está aqui conosco no CSPMG, e nas 3 vezes eu estive ao seu lado, 2 presenciais e agora online. E todas as vezes, como repetidas falas aqui, a gente aprende muito. É um enorme privilégio ouvir você falar de forma tão simples, tão leve, tão agradável, sobre temas tão difíceis e sobre temas que estão com discussões tão acaloradas no dia a dia, principalmente depois desse período aí de 1 ano e meio que a nossa vida virou de cabeça para baixo, né? Mas eu estou aqui, eu sou meio um pouco guloso, assim como o Maurício Tadeu, vou fazer 2 em uma, que eu acho que são importantes. Perguntar, depois de tanta informação e de tantas respostas que já foram dadas, foram construindo alguns enigmas aqui na minha cabeça e eu queria que você pudesse nos ajudar a resolvê-los. O primeiro deles, tanta indenização que o mercado de segurador já devolveu, tanto pela Covid, com 4 bilhões e 600 milhões, os quase 12 bilhões de reais devolvidos à sociedade, independente da razão da doença ou do acidente. Você não acha que somos agentes de transformação, e somos mesmo. O mercado segurador é um agente de transformação corrente, diário, e os corretores de seguros são os responsáveis por fazer essa transformação na boca a boca, nas empresas, fazer a disseminação de todo esse aculturamento. Porque, além de agente de transformação da distribuição, a gente ainda tem a transformação de contribuir e construir com a construção da identidade do mercado de seguros na sociedade. Ou seja, nós temos uma massa gigantesca da sociedade nossa que é pouco madura em relação ao mercado segurador, que a gente tem que, além de distribuir, a gente tem que aculturar. Você não acha que o nosso mercado é muito tímido na comunicação de tudo isso que a gente entrega à sociedade, que a gente devolve em indenizações? Um mercado que devolveu num período que a sociedade perdeu 15 bilhões de força de compra, o mercado devolveu 12 bilhões, que acabou equilibrando essa balança. Ele é tão importante para a sociedade, ele é tão relevante e ele já devolve tanto à sociedade. Você não acha que a gente é muito tímido
para comunicar isso à sociedade? Ou seja, essa timidez não deixa de ser um catalisador, uma ferramenta de fomento, de alavancagem da própria reforço, retroalimentação desse nosso mercado. A gente não comunica isso. O mercado, nós sabemos isso internamente. Nós estamos aqui, como você mesmo falou, Nácia, dentro de um grupo de amigos. Mas aí fora, a sociedade não enxerga o nosso segmento como algo tão relevante como de fato é, a não ser em ações isoladas, de uma companhia aqui, outra ali, em rádio, em ações regionais, mas a comunicação das nossas entidades, da FENAPREV, de todos, estou falando de FENAPREV porque você está aqui hoje, mas de todos nós, do nosso segmento, comunicar de uma forma mais clara, mais ampla, mais abrangente, e que vai gerar uma fomentação do nosso segmento, porque a gente está falando aqui como ampliar e como transformar o nosso mercado de agente de transformação em trazer negócio. Porque você não acha que essa timidez ela também tem um peso relevante em não trazer fomento ao nosso, retroalimentar o nosso mercado? Essa é a primeira, ela é grande, mas é porque eu quis tentar te estruturar em cima de tudo que a gente conversou. E a segunda, a gente está aí, é um fato consumado, a questão do Open Insurance, Open Bank, isso é natural, a gente vive um governo liberal que tem como fonte principal, como ideia principal, a desintermediação. Só que o corretor de seguros é um intermediário que, diferente de outras áreas, a gente agrega, não é só valor, a gente evita que o consumidor, tão pouco aculturado no segmento de seguros, de entendimento daquilo que ele está comprando, a gente evita que ele compre errado e, automaticamente, a gente desobstrui o mercado da judicialização. O corretor de seguros ele tem um peso muito relevante na distribuição, mas, principalmente, em evitar problemas judiciais, a judicialização a posteriori da compra do contrato de seguro. Você não acha que essa compra direta, esse Open Insurance, não vai criar um problema que ninguém está discutindo, está vendo, do aumento da judicialização e, pior, deixar o consumidor tão pouco preparado, porque nós, além de vender, temos que instruir, tão pouco preparado para comprar, ele comprar sozinho, ele vai ficar mais refém ainda dos contratos mal realizados, mal celebrados? Essas são as duas perguntas. Obrigado, Gustavo. Primeiro, Gustavo. Nácia. Pois não. Gustavo, obrigado aí pelas perguntas. Eu acho que são extremamente provocativas, sem dúvida nenhuma, viu? A primeira delas, vamos falar da comunicação, né? Na 37 anos que eu tenho de instituição que eu represento, 27 eu atuei em marketing. Então, falar de comunicação é quase como você perguntar para o barbeiro se precisa cortar o cabelo, né? Então, para mim é uma coisa que tá no DNA, né? Eu acho que sim, falta comunicação. Falta comunicação, só que eu acho que o grande desafio nosso é como essa comunicação chegar na base da pirâmide. Como essa comunicação chegar de forma simples, porque normalmente, isso nós discutimos várias vezes, inclusive na comissão de marketing da FENAPREV. E é uma discussão que eu tenho também dentro da instituição que eu represento. Eu tenho que parar de falar para o umbigo. E esse é o principal problema que nós temos. Né? E aqui eu acho que tem um desafio para todos nós. Por que não realizarmos um fórum desse aberto para clientes? Por que não realizarmos palestras para clientes? Por que não abrir uma discussão de seguro sem dúvidas, o seguro que você queria saber e tal, tudo mais, aberto para clientes? Normalmente a gente fala para o nosso meio. E aí volta para os mesmos aquilo que nós estamos alimentando, né? De novidades, aquilo que nós estamos constatando de diferenciais que a gente apresenta, aquilo que nós pagamos de indenizações e tudo mais. E quando a gente fala de comunicação, ela é uma comunicação que não é tão simples. Não é tão simples. Porque, como é um meio competitivo, cada um quer mostrar o diferencial do seu negócio quando a gente fala das entidades. Na comunicação institucional, normalmente a gente não consegue atingir a base da pirâmide que nós precisamos atingir. Então, aí, mais uma vez, a gente precisa continuar contando com
com o nosso trabalho de formiguinha, de ir lá, cada um com seu cliente, cada um achando o cliente novo, falando do que está acontecendo, tudo mais e tal. Porque a grande comunicação, ela tem que ter uma frequência, tem que ter uma relevância, tem que ter uma conveniência do meio que você vai atingir, né? E tem que ter, mais do que isso, tem que ser efetivo em todos os níveis da cadeia de foco dessa comunicação. Então, não é fácil, porque primeiro que a comunicação convencional, você tá limitado em tempos e movimentos da mídia que você escolhe. Então, é muito difícil. Aqui nós estamos a 1h30 falando, né? Nós não vamos ter nenhuma outra mídia que a gente consiga transmitir coisas que nós estamos transmitindo aqui numa comunicação convencional. Então, esse é o nosso desafio, de achar a forma e conteúdo para atingir o público específico em cada momento. Mas é um desafio, Gustavo, que sem dúvida nenhuma está posto. Nós precisamos sim achar, de fato, uma forma que seja efetiva de chegar até o cliente final, chegar até aquelas pessoas que vão, de fato, mudar comportamento através desse novo conhecimento. Desintermediação. É a palavra da moda quando a gente ouve algumas áreas do nosso grande nicho aí de reporte aí com os nossos stakeholders, né? Eu acho que aqui, antes de usar a palavra desintermediação, né, que eu costumo até dizer, em alguns casos, até eu fui bem crítico de dizer, cuidado, desintermediação, você não está tratando de um atravessador, tá? Você está tratando de um elemento que agrega no processo. E esse é o desafio. Quando nós, seja a seguradora, porque a seguradora também é atingida com Open Insurance, a seguradora deixa de ser, né, e aí eu falo porque cismo em tentar colocar nas seguradoras mais tradicionais, as seguradoras maiores, as que têm mais tempo de mercado, o carimbo na testa de incumbentes, né? Não, são incumbentes, como se fosse uma coisa que fosse negativa, ser incumbente, ou que fosse uma coisa que fosse negativa, você ter uma tradição, ter uma história. Eu acho que, tanto quando se fala em sandbox, de insurtechs, de novas startups do setor de seguro e tudo mais, tem espaço para todos no mercado. Felizmente, tem espaço para todo mundo. O que não implica em nós esquecermos de um binômio aí, quando se fala em desintermediação, que é a desintermediação será, de fato, uma realidade quando o meu trabalho for sinônimo de custo para o cliente. Quando o meu trabalho for sinônimo de benefício ou de valor agregado, a desintermediação não ocorrerá. Então, esse é o grande desafio. Nós ouvimos em várias discussões com vários experts no assunto, né? O corretor é caro, né? As seguradoras cobram muito. Né? O que é caro, o que é barato na relação de benefício e na relação de valor agregado para o consumidor? O que é caro, o que é barato? Então, eu acho que esse é o nosso desafio. E quanto a falar, eu sempre digo assim, a gente fala da figura do corretor como se estivesse sob ameaça. Eu não acredito que está sob ameaça. Se nós tivermos, de fato, isso em mente, que nós somos consultores de benefícios e que, portanto, agregamos valor na carreira, na relação com o cliente, e agregamos nessa relação, de fato, diferenciais que geram confiança, relacionamento, fidelização, nós vamos perceber que essa história está para... E aí vamos voltar aqui um pouquinho na comunicação, né? Quando nós tínhamos o jornal, né, dizia-se, quando chegou a rádio, vai acabar o jornal. Quando chegou a TV, vai acabar o rádio. Quando chegou a internet, vai acabar a TV. Né? Quando chegou o computador, né, vai acabar a fala, as pessoas vão agora só digitar e tudo mais. Gente, isso é evolução natural e convivem perfeitamente essas mídias, vai conviver por um bom tempo perfeitamente os canais. Então, o que nós precisamos, de fato, é estabelecer uma posição, um posicionamento, de fato, do nosso trabalho como, de fato, um elemento que faz a diferença na relação. E aí,
passa a caravana e continua a nossa história e continuamos fazendo a diferença na vida das pessoas. Resposta, uma grande pergunta com grande resposta. Muitos elogios aqui a sua apresentação, a sua explanação, a sua exposição, clareza, objetividade, e tem gente já sugerindo que você até possa pedir música para o Fantástico. Uma boa. Já três gols. O Edson pergunta aqui o seguinte, na verdade, as seguradoras, na sua grande maioria, elas fizeram uma mudança desde o início da Covid, né, passando a dar cobertura aos aportes de vida, por pandemia e epidemia. Mas há uma preocupação aqui do Edson em relação aos resultados que estão acontecendo no mercado. Segundo ele, há prejuízos aí consideráveis. Não sei se é assim, mas eu gostaria da sua opinião. E se a Suzano está atenta a esses movimentos aí de resultados das companhias e o que tem sido feito. Obrigado pela pergunta, Edson. Sem dúvida, isso é um ônus para as companhias. E isso os balanços estão mostrando. Né? São recursos que não são poucos, não são desprezíveis. Né? Eu acho que o que nós precisamos ter em mente é que foi uma atitude extrema, foi um posicionamento de exceção, foi uma questão até humanitária do posicionamento das seguradoras. Tá? E eu acho que a história dirá o quanto foi importante esse movimento. Né? Porque o que a gente sempre diz é o seguinte, né, que normalmente aquilo que é dado de graça, às vezes não é valorizado. A história valorizará esse posicionamento das seguradoras, com certeza. Né? É um equacionamento difícil de fazer. Isso, de fato, não estava previsto em provisões ou nas estratégias das companhias. De certa forma, um peso grande, né, que nós vamos ter que, num dado momento, avaliar qual foi, né, o impacto disso em definitivo. Mas eu acho que, por outro lado, o pior já passou. Né? Então, nós olhamos agora para uma queda de sinistralidade, isso é importante, principalmente no Vida, né? Uma queda de sinistralidade não é a mesma coisa em outros ramos, a gente sabe disso, porque ainda tem uma cauda longa de outros procedimentos que virão logo após a pandemia, mas no nosso caso foi um posicionamento que nós atribuímos assim, era preciso, né? Foi importante de fato mostrar, nós esperamos que a sociedade como um todo reconheça isso, né, que foi um esforço adicional que custou para as companhias e, sem dúvida nenhuma, nos coloca num outro patamar dentro desse ecossistema econômico. Né, e isso, com certeza, a gente sabe que as pessoas que foram afetadas têm a noção do valor do seguro, mais do que antes, né? Mas eu acho que é um posicionamento de exceção que a gente precisa avaliar muito bem e esperamos não nos defrontarmos com realidade semelhante no futuro, até porque hoje, se nós olharmos os seguros, já contemplam, né, cláusulas ou de carência ou que contemplam pandemias, as resseguradoras já precificaram isso também, então, quer dizer, um outro cenário aí, mas eu concordo com o Edson que é um fator que impactou sobremaneira os resultados das companhias e que, sem dúvida nenhuma, é uma questão que ainda teremos que analisar com mais detalhamento no futuro próximo. Ok, Nácio, obrigado. Vou fazer duas em uma aqui para agilizar. Tem um consultor lá do Nordeste, não sei quem se identificou como consultor do Nordeste, e ele está bastante preocupado e pergunta para você como é que é a visão da FENAPREV em relação ao posicionamento das seguradoras para reenquadramento etário, tarifário e, principalmente, a possibilidade de, depois de 15, 20 anos, um segurado pagando um seguro, a seguradora chega e fala, não vou renovar, não vou dar continuidade ao seguro. Ao mesmo tempo, o Antônio coloca que as pessoas, nós estamos concentradamente na faixa de 45 anos, atingindo mercados, né, desse nível de pessoas, nessa faixa etária. Como é que a FENAPREV vê a possibilidade de incentivar pessoas mais novas
chegarem até o seguro através de palestras educacionais, através de posicionamentos da educação securitária que você tanto falou aí, que a gente concorda. Qual é a sua visão sobre isso, por favor? Bom, nós não temos o nome, né? Mas, bom, agradeço a pergunta, de qualquer forma, agradeço a pergunta aí. Bom, a questão do reenquadramento não tem muito que nós discutirmos, né? É a questão de você analisar a forma com que você está estruturando a proposta, a forma com que você analisa o desenvolvimento desses produtos, e aí cada realidade é uma realidade dentro das seguradoras, né? Não existe uma definição, um alinhamento na FENAPREV para isso. Cada seguradora trata a sua realidade de forma diferente. Algumas seguradoras têm produtos, inclusive, que não têm reenquadramento. É o Zé Carlos, o nome dele, José Carlos. Obrigado, José Carlos. Então, então tem realidades e realidades, né? Então, nós temos, sim, questões que são críticas de eventuais análise de renovação e que acaba afetando a relação com esse cliente, mas nós temos também uma série de produtos que o mercado lança hoje com outras visões em relação ao reenquadramento ou as faixas, né, para precificação. Então, isso é da estratégia de cada um, não compete a FENAPREV determinar ou orientar de alguma forma, né? Quanto ao incentivo de pessoas mais novas, eu acho que está ligado mais ou menos à questão que o Gustavo trouxe, né? Que é a comunicação também, e esse é o desafio da gente atingir essas pessoas e colocar, de fato, uma linguagem mais simples, mostrar, de fato, os benefícios para uma pessoa mais jovem ter coberturas de seguros de pessoas, e aí eu falo seguros de pessoas, porque para essa pessoa mais jovem, não é o seguro de vida que sensibiliza mais, né? São os outros acidentes pessoais, por exemplo, né? Então, são outras questões que estão relacionadas a isso que atinge um público específico. Mas isso é uma cruzada eterna de todos nós. Como conseguimos? Além de baixar a oferta na pirâmide social de renda, também atingir um público mais jovem, atingir um público mais novo, que é um público que tem que valorizar benefícios que ele pode usar em vida. Nós temos casos de seguros que estão sendo oferecidos e que o maior apelo para uma faixa etária mais nova é assistência PET, né? Então, quer dizer, é uma outra forma de aproximação, é uma outra forma de você falar sobre seguro, né? Mas que vai gerando essa cultura. Mas é um desafio de todos nós, tanto de comunicação quanto de posicionamento de oferta. Obrigado, José Carlos. Muito bem, os curadores, os fisioterapeutas, né, todos agradecem, os enfermeiros, todos agradecem aos jovens acidentados, né, Antônio? Muito bem, Nácia, para finalizar aqui, a gente ficar dentro do horário, né, previsto, que terminaremos às 11 horas e dá tempo das formalidades de encerramento. Tem uma pergunta, acho que vale aqui alguns milhões de dólares, que o corretor pergunta. Eu acho que essa é mais interessante de todas, honestamente. Ele diz assim, qual tipo de formação, que formação acadêmica, que estudo esse corretor tem que desenvolver para que ele possa, de fato, estar ao lado do cliente dele e atendê-lo de forma completa, totalitária, né? Acho que essa grande mensagem aí de ensino que você pode nos deixar, por favor. Como que é o nome do nosso colega? Poxa, perdi o nome dele aqui. Vou achar aqui, vai responder. Tá, ok, desde já eu agradeço aí. Eu acho que a formação que todos nós precisamos, antes de mais nada, é de alguma coisa de humanas, né? De estarmos mais próximos das pessoas, de termos essa proximidade. Mas aí eu vou falar por experiência pessoal. Tá? Claro que, tecnicamente, é muito importante nós buscarmos a formação de produtos... Alexandre Crisóstomo. Esse eu conheço bem, Tudo bom, Alexandre? Que bom tê-lo aqui conosco, aqui, hein? Mas eu acho que a formação aqui passa necessariamente pelo conhecimento dos produtos, pelo conhecimento do mercado em que estamos inseridos. Isso é condição sine qua non, né? Você precisa ter a noção daquilo que você está fazendo, daquilo que você está oferecendo, daquilo que eventualmente o mercado oferece, daquela complementação que você tem como diferencial. Então, assim, o ticket de entrada nessa seara, né, a primeira coisa nessa arena competitiva é você conhecer o produto que você tem na mão, ponto.
Segunda questão é conhecer de uma maneira, para além dos muros, o que o mercado oferece. Né? Porque a pior questão que nós podemos passar, ou a impressão que você pode passar hoje, é conhecer o teu produto, mas não conhecer o que o mercado oferece. Então, quer dizer, é quase um desserviço quando você fala de mercado aberto de seguros. Né? Então, quer dizer, como é que você está me oferecendo aqui se você não conhece o que o outro oferece? Então, isso é condição básica para entrar nessa arena competitiva. E aí, formação acadêmica. Você vai buscar a formação acadêmica daquilo que vai agregar valor, e todas elas agregam valor no nosso negócio. Todas elas agregam valor. Mas, óbvio, que tem várias instituições aí que você pode e deve procurar formação específica no meio de seguros. Né? A Escola Nacional de Seguros é importante você ter contato do que oferece, né? Você ter contato das próprias instituições, né, que oferecem também cursos de formação. As seguradoras que têm na sua plataforma de treinamento também seguros gratuitos, ou seja, a curiosidade define a formação. Então, quanto mais curioso, quanto mais inquieto o corretor for em relação ao conhecimento, mais capacitado ele estará para entrar nesses novos meios, né, nessa nova arena. E, principalmente, conheça também algo de tecnologias, para saber aonde as plataformas atuam, de que forma as pessoas estão buscando informação, aonde você tem algumas oportunidades ou ameaças nesse cenário também do digital. Então, eu acho que, sei que não fui objetivo em um ponto, como talvez o Alexandre quisesse que tivesse claro, mas eu acho assim, hoje, felizmente, pelas mídias que estão postas no mercado e pela formação à distância, pela forma que a gente tem hoje, você adquire conhecimento em grupos, inclusive de colegas corretores, de conversas, de conhecer as melhores práticas. Aquilo que funciona numa região pode funcionar na tua região. Conversar mais com o meio. Ter noção daquilo que está acontecendo à tua volta. E participar, né, desses debates aqui, que eu acho que são muito ricos, com raríssimas exceções, como é o meu caso aqui, que talvez não agregue muita coisa, mas eu acho que são muito ricos para trazer conhecimento de uma maneira holística. Né, de você ouvir alguma coisa diferente, se aprofundar. O fundamental, mantenha a curiosidade de aprender. Acho que é isso. Nossa, muito obrigado. Eu quero relembrar aqui as palavras do nosso último encontro que você disse e que ficaram para mim muito gravadas e que eu compartilho aqui e as repito aqui. Você nos disse: humildade para aprender, solidariedade para ensinar. Então, a humildade para aprender é isso, é reconhecer corretores que nós não sabemos tudo. Então, é buscar, né, a capacitação, a qualificação na escola de negócios seguros, através dos nossos eventos aqui do CSP, que tem todo esse mote de desenvolvimento, de integração, de crescimento, né, do mercado de seguro de pessoas, especialmente. Né? E solidariedade, porque você não vai só compartilhar com seus colegas, com as suas entidades de mercado, mas, principalmente, você vai compartilhar com o consumidor final, com o cliente, que é educando-o, né, de forma securitária, que nós vamos garantir mais desenvolvimento para o nosso mercado. Então, deixo aí as suas considerações finais, Nasser, por favor. Bom, antes de mais nada, eu acho que o que nós temos aqui, Maurício, eu acho que é fundamental para, de fato, a gente conseguir ter uma visão de aprendizado nisso. Eu acho que de tudo que nós estamos vivendo, eu acho que essa pandemia trouxe reflexões importantes. Primeiro, das nossas relações humanas, das nossas dores, das nossas ansiedades como seres humanos. E eu acho que isso é o que torna o nosso mercado fascinante, né? De como nós tratamos das relações humanas, né? Das dores humanas, né? Os mercados em que nós atuamos são mercados em que eles se apresentam nos momentos mais difíceis, na maioria das vezes, na vida das pessoas. E que bom que você pode olhar e dizer: puxa, eu contribuí com uma mão estendida, né, na hora que essa pessoa ou essa família precisou de alguma coisa. Então, o nosso trabalho, eu acho que, antes de mais nada, é um trabalho social. Né? E realmente, desculpem eu insistir, mas nós somos agentes transformadores do meio em que atuamos. Então, a partir do momento que nós entendermos isso, aumentem muito a nobreza do nosso trabalho, aumentem muito a tranquilidade de estarmos aqui, entre amigos, entre colegas, mas, fundamentalmente,
entre profissionais que têm um compromisso com o próximo. Isso parece filosófico só, mas não é. Num momento como esse, você olhar e verificar quantas famílias estão procurando um auxílio, e muitas delas, o corretor lembrou a família que tinha alguma cobertura no caso da falta do doente dessa família, né? Então, eu acho que esse é o trabalho mais nobre que a gente precisa, mais do que nunca, valorizar. Né? Nós vamos ter desafios? Claro que vamos ter desafios, isso faz parte da nossa história. Nós nunca tivemos facilidades no nosso dia a dia. Sempre a gente buscou novas soluções, novas respostas, novas perguntas, que eu acho que isso talvez seja uma das coisas que eu particularmente aprendi durante a pandemia. Mais importante que a resposta são as perguntas. E mais importante que as perguntas são as novas perguntas que você aprende a fazer. Então, aqui sim, eu acho que é a grande contribuição que nós vamos fazer com os nossos segmentos, com o nosso trabalho e com todos os nossos clientes que dependem da nossa equipe para terem mais tranquilidade. Eu queria, mais uma vez aqui, eu acho que, João, muito obrigado de coração pela tua generosidade aí de lembrar de convite para participar desse evento. Volto a dizer, eu acho que é o 8º de outros tantos que acontecerão e que, com certeza, nós vamos olhar no retrovisor e verificar o quanto a cada encontro nós evoluímos, construímos novos elos aqui, ligamos novos elos aqui, onde, sem dúvida nenhuma, o que nos deixa mais confortável, o que nos une, nossa firmeza de propósito para fazer a diferença na sociedade. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, Nácer, muito obrigado. Contrariando Lavoisier, que dizia que o homem nasce bom é a sociedade que corrompe, não, o homem nasce bom e nós continuamos. Então, muito obrigado a você, Nácer, obrigado, Miranda, presidente do conselho nosso do CSP, a todos os diretores, a todas as nossas beneméritos, queridos amigos, pessoal lá do Sindicato de Corretores do Paraná, Sindiceg do Paraná, Mato Grosso, a Nível Escola Nacional de Negócios Seguros, enfim, a todos aí, não vou citar mais não, porque senão eu vou incorrer em erros aqui. Então, muitíssimo obrigado, gratidão. Devolvo a palavra aí para a nossa querida Daniela Vargas para fazer aí as considerações de encerramento. Maurício, muito obrigada. Você está quase pegando o meu lugar aqui, que você mandou muito bem, tá? Obrigada pela mediação. Seu José Nácer, Jorge Nácer, então, seu Jorge Nácer, maravilhoso tudo que você disse, que aula, tá? Muito obrigada mesmo pela participação, por compartilhar com todos nós tanto conhecimento. A gente está chegando ao término do nosso encontro e eu convido agora o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, para fazer as suas considerações finais. Bom, pessoal, é gratificante chegar ao final de mais este encontro, né? Temos aí a grande participação das beneméritas do CSP, como o Maurício falou, a gente não dá para citar todos os representantes aqui, mas a gente faz questão de registrar sempre aqueles que o presidente do conselho, José Oswaldo Miranda, é uma satisfação você participar aqui com a gente, aqueles que nos visitam, né? Quando a gente faz o evento presencial, a gente recebe o visitante de citar, o Léo Freitas, da Bradesco. Muito obrigado, Léo, você está sempre presente também. Marcos Kobayashi, que estava com a gente até agora, né? Que é o diretor da Tóquio e o presidente do CVG de São Paulo também. Os amigos aí de Pernambuco, do Paraná, do Mato Grosso, da Bahia, Yuri Vieira, eu vi aqui, não citei, né, do CSP da Bahia. Gente, é gratificante. Landulfo Ferreira, que estava num evento, falou que ia tentar, estava dando aula, falou que ia tentar participar e está aqui agora. Landulfo, você não estava presente, mas eu falei aqui que você é a nova benemérita do CSP, viu? Escritório de Advocacia, Abdala e Landulfo, muito obrigado. Eu que agradeço, João. É uma honra e um prazer, sem querer interromper. Muito obrigado.
Ô, Nasser, a gente chega ao final de um evento desse, né, com aquela sensação, assim, de dever cumprido para hoje, né? Até às 11 horas, o dever está cumprido. João. Pois não, Miranda? Por gentileza, desculpa interrompê-lo. Não, fica à vontade. Mas antes de você encerrar, eu queria, como presidente do Conselho do CSP-MG, com muita honra, em meu nome e em nome dos meus pares, eu queria, mais uma vez, cumprimentá-lo e toda a sua equipe por mais esse brilhante evento, né? É a terceira vez que você traz o Sr. Nasser a Belo Horizonte e sempre com muito sucesso. Então, parabéns a você, parabéns à sua equipe e ao Sr. Nasser. Meus cumprimentos, mais uma vez, pela sua brilhante exposição. Ele não fica embaraçado com nenhuma pergunta. Ele, rapidamente, com toda sutileza, ele responde. Miranda travou aí. Miranda. Travou. Esperando. Um abraço. Obrigado, Miranda. Você sempre... você é um ícone para a gente desse mercado, a gente tem um grande respeito por você e a participação sua nos eventos só nos engrandece, viu? Mas então, Nasser, a gente fica com aquela sensação de dever cumprido até às 11 horas, né? Mas, ao mesmo tempo, fica louco para sair tentando aplicar tudo aquilo que a gente conseguiu absorver num evento como esse, né? Muito obrigado a você mais uma vez. A palavra que te define, eu já falei em outras ocasiões, né? É generosidade. Você é generoso, você compartilha, e como bem disse o Miranda, né? Você consegue sintetizar, e as perguntas mais espinhosas você coloca de forma muito tranquila e muito transparente, né? A visão da FENAPREV. Você está aqui representando a Federação Nacional das Seguradoras de Previdência e Vida, que não é pouca coisa. Bom, então, agradecer a diretoria do CSP, tivemos uma participação efetiva hoje, todos os diretores interagindo aí com você, ao Maurício Tadeu, ao Gebim, ao Edilon, à Elaine, agradecer, Maldição, mais uma vez você aí fazendo essa mediação, que a gente sabe que não é fácil, né? Agradecer a Daniela aí pela condução, e eu quero registrar aqui para todos ficarem atentos, o CSP não para, e quando a gente ouve o Nasser falando, uma pessoa como o Nasser falando, só nos motiva a continuar nessa nossa jornada aí, buscando cada vez mais a capacitação dos agentes que atuam nesse mercado. Fiquem atentos às nossas redes sociais. No dia 14 de outubro, vamos realizar um evento conjunto com a CONSEG de Minas, Associação das Assessorias de Minas Gerais, sobre o papel das assessorias no desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas, ok? No dia 4 de novembro, nós vamos receber, Nasser, o seu par da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima, também pela terceira vez para pedir música lá no Fantástico, né? Da outra vez, Nasser, ele almoçou com a gente da primeira vez que ele veio, ele almoçou com a gente no Dona Lucinha, viu? Então fica aí o desafio para você, da próxima vez, a gente fazer um almoço lá no Dona Lucinha. Gente, o João Alceu, que é o presidente da FenaSaúde, vai vir falar a mesma coisa que o Nasser falou, dos impactos da pandemia e as perspectivas no mercado da saúde suplementar, que é outro nicho também que o mercado segurador compareceu e atendeu aos anseios da população. E para encerrar, eu vou deixar aqui uma mensagem, né, que o Nasser nos provocou, o Maurício também provocou. Eu acho que é o momento da gente pensar em Guimarães Rosa, quando ele disse assim: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, nós temos que pegar a nossa coragem, colocar dentro da pasta e vender seguro de vida para essa população, que nós temos aí um mar
de gente para oferecer benefício. Mais uma vez, muito obrigado. Eu devolvo a palavra aí para a Daniela. João Paulo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conduzindo um encontro tão importante como esse. Eu agradeço a presença e a participação de todos, desejo um dia lindo e aviso a vocês que esse encontro está gravado, vai ficar no YouTube do CSP-MG. Sigam as nossas redes, porque vocês vão ficar antenados com tudo de melhor que está rolando por aqui, tá? Um grande abraço e tudo de bom para vocês. E felicidade, sucesso e saúde.